pessoas me perguntam dentro do escritório ou muitas vezes em questões pela internet, qual é a diferença de união estável e de concubinato. Você sabia que existe essa diferença? E eu vou te contar mais uma coisa muito interessante. Antigamente, quando não se falava em união estável, porque eu quero lembrar vocês que até a Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição, as pessoas que viviam juntas, não estavam casadas, elas não eram reconhecidas como se elas realmente estivessem numa união estável, portanto, elas não tinham direitos, não tinham deveres, as coisas realmente eram bem mais complicadas. Mas o que aconteceu? Com a Constituição de 1988, os casais vieram a ser reconhecidos quando estavam juntos numa união estável, que significa que eles estavam numa convivência pública, contínua e duradoura, com a finalidade de formar uma família. Essas pessoas, mesmo que elas estivessem, eu diria, casadas, mas separadas de fato, ou melhor dizendo, ainda não haviam feito uma separação, ou talvez estivessem numa separação judicial, mas não um divórcio. De toda forma, essas pessoas, antes da Constituição de 88, elas eram vistas como concubinas. E havia uma diferença, olha que interessante, isso eu acho que é interessantíssimo para que você entenda e saiba, que essas pessoas eram tidas como concubinas, estavam num concubinato puro. Por que puro? Porque elas até poderiam vir a se casar, evidentemente, se eles fossem solteiros, ou se fossem viúvos, ou se estivessem divorciados. Então, o concubinato puro, hoje, ele é denominado, na verdade, de união estável. Mas também existe, continua existindo, o concubinato impuro. Esse concubinato impuro, na verdade, é aquilo que significa que este casal não pode estar junto. Por quê? Porque um dos dois é casado, mas não só que ele é casado ou elas são casados e não estão separados de fato, como acontece em muitos casais, que eles não vivem mais juntos e esta pessoa tem uma outra relação, e esta outra relação pode vir a ser considerada uma união estável. Mas no concubinato impuro, o que acontece? Estas pessoas estão juntas, mas um dos dois é casado, mantém o casamento, vive, vamos supor, o homem ele é casado, vive com a sua atual esposa, mas ao mesmo tempo ele mantém relações com uma outra pessoa e esta relação é vista como impura. Este é o concubinato impuro e, portanto, a concubina, que seria a mulher que tem relações e é amante de um homem casado, ou da mesma forma, uma mulher que mantém relações, que ela é casada e mantém relações com outro homem, da mesma forma, é igual, essa informação é a mesma, tanto para um quanto para o outro, mas o que acontece? Este tipo de relação não dará direitos àquela pessoa que está dentro desta relação. Então, se o homem é casado e mantém relações com a sua amante, esta amante não terá direitos. Por quê? Porque ele é casado, mantém o casamento, não só que ele é casado, ele não está separado de fato, não está separado judicialmente, tampouco divorciado. Então, ele mantém a relação com a família, porque ele mantém o casamento, ele vive lá, mora, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma amante. Então, esta amante, ela é vista como a concubina. Obviamente, não se usa o termo concubinato impuro, porque o outro concubinato puro, que é a atual união estável, não existe mais essa referência, essa denominação. Então, a grande diferença entre a união estável e o concubinato é que
eu acredito que você já tenha entendido, o concubinato, a força dele é que existe a amante de um homem casado ou o amante de uma mulher casada e, portanto, essas pessoas não terão direitos como se pudessem vir a ter uma união estável, que, evidentemente, seria completamente diferente a relação entre essas pessoas.